Olha só isso, 200 questões da Sebrasp de legislação educacional para você que está querendo ser professor concursado. E aproveitando para mandar um grande abraço ao pessoal de Pernambuco, meus conterrâneos que irão fazer prova no dia 21 de agosto. Mas antes de começarmos, deixa eu deixar um recado sério aqui para você. Muito sério. Se você deseja fixar na sua mente todo o conteúdo que vai ser dado aqui, eu vou propor um desafio a você que realmente sonha com aprovação. A maioria das pessoas que são reprovadas em concurso público, elas não são reprovadas por falta de inteligência. Elas são reprovadas apenas porque buscam facilidades, porque não querem se esforçar e vivem correndo, lógico, atrás de fórmulas mágicas. A fórmula mágica para você é você estudar de forma correta. Eu vou te dar uma dica aqui de fixação. Se você quiser fazer, você faz. Se não quiser, não é obrigado, tá? Olha, toda questão que você errar, você vai digitar o artigo correspondente aqui nos comentários. Atenção, mas não é copiar o texto e colar aqui. É digitar palavra por palavra. Faz isso e eu garanto que você não erra esse artigo se ele cair em sua prova. É isso aí, recado dado, vamos para as questões. Questão número 1 daqui da Sebrasp Pernambuco, não, da Sebrasp CESP, ó, esse Pernambuco, eu estou sonhando com meus conterrâneos. Conforme a Constituição Federal de 1988, o Plano Nacional de Educação deve contemplar ação de 1. Erradicação do analfabetismo. 2. Promoção humanística, científica e tecnológica do país. 3. Formação para o trabalho. 4. Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do número de alunos por escola. E aí, você sabe ou não sabe? Vai ser o seguinte, ó. Quem souber, beleza, parabéns, até outro dia. Quem não souber, vai fazer o seguinte. Essa questão aqui, ela vai cobrar de você o entendimento ou o conhecimento, né, do artigo 214 da Constituição Federal. Então, se você errar essa questão aqui, você vai fazer o seguinte, você vai pegar o artigo 214, vai lá no artigo 214 e vai fazer o quê? Vai digitar, copiar ele no seu caderno, depois de copiar no seu caderno, você copia aqui nos comentários para isso fixar na sua mente, para isso ser como se fosse uma penitência para você. Então, ó, artigo 214, se você não souber essa questão aqui, a resposta você vai encontrar no artigo 214. E nos termos do artigo 214, vai estar correto o quê? Nos termos do artigo 214, vai estar correto a alternativa 1, a alternativa 2, tá? E a alternativa 3. Alternativa 1, a 2 e a 3, que é correspondente à letra B de besta. Então, para a próxima, para a gente não perder tempo, tá? Se tiver muito rápido, você dá uma pausa, dá uma lida sossegada. Se você não quiser que eu dê o gabarito assim de imediato, pausa o vídeo, dá uma lida e solta para ver a resposta. Vamos para a segunda questão. De acordo com a Constituição Federal de 1988, é dever do Estado a garantia da educação infantil em creche e pré-escola às crianças com... Eu li mal pra caramba, né? Mas tudo bem. Até 6 anos de idade, idade entre 1 e 7 anos, até 5 anos de idade, idade entre 3 e 5 anos, apenas até 2 anos de idade no máximo. E aí, você sabe ou não sabe? Para responder essa questão, você bonito, você bonita, tinha que saber o artigo 208, tá? Então, se você errar essa questão, você dá uma lida em todo o artigo 208, mas a resposta aqui vai estar no artigo 208, inciso 4. Mas quando eu falar assim, inciso 4, inciso 3, você olha todo o inciso, você olha todo o artigo 208. Aproveita para ver todo o artigo 208, tá? Então, a alternativa correta está aqui na questão número C, na alternativa C, até 5 anos de idade. Veja lá o artigo 208 se você ficou em dúvida. Questão 3. Julgue o item subsequente com base nas
nos instrumentos legais que dispõem acerca da educação brasileira, considerando que a Constituição Federal corresponde à Constituição Federal de 1988. Peraí, deixa eu ler. Não. Julgue o item subsequente com base nos instrumentos legais que dispõem acerca da educação brasileira, considerando que CF corresponde à Constituição Federal de 1988 e a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A Emenda Constitucional 53, de 2006, atualiza os dispositivos da Constituição Federal, pois limita o atendimento na educação infantil às crianças de até 6 anos de idade, matriculadas em escolas de tempo integral. Então, lembra que eu falei aqui o quê? Essa aqui é aquele artigo 208 novamente, tá? 208, artigo 208, cuidado, você vai, para responder isso aqui certinho, você vai ter que ir no artigo 208, se você ainda não foi, veja que o artigo 208 cai, tá? O artigo 208, o que eu falei ali? Artigo 208, inciso 4, certo? Mas tenha cuidado, meu gafanhoto, tenha cuidado por o seguinte, tá vendo que aqui, criança até 6 anos de idade, até 6 anos, isso aqui era o texto antes dessa emenda constitucional. O texto anterior, a redação anterior, dizia que era criança de até 6 anos de idade. Mas essa emenda aqui, 53, olha, o 5, né? 53, baixou a idade para crianças até 5 anos de idade. 5 anos de idade. Então, isso aqui está errado. Está errado. A alternativa aqui está errada. Tá bom? Artigo 208, inciso 4, corre lá e se você está por fora do artigo 208, digita aqui nos comentários o texto legal do artigo 208 para você aprender de vez. Questão 4. A Constituição Federal de 1998 é base que fundamenta as regulamentações relativas ao ensino religioso nas escolas brasileiras. No que se refere à religião e ao ensino religioso, conforme disposto na Constituição Federal, julgue o próximo item, tá? De acordo com a Constituição, de acordo com o ensino religioso. A Constituição manteve a tradição das constituições brasileiras do período republicano de considerarem a matrícula facultativa na disciplina de ensino religioso. E aí, certo ou errado? Certo ou errado? É facultativo? É facultativo a disciplina do ensino religioso? É facultativo ou não? Certo ou errado? Certo ou errado? Certo ou errado? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Está certo. E isso aqui você vai ver ainda, minha amiga, meu amigo. Você vai ter que ver lá no artigo 210. Aí, artigo 210, parágrafo 1º da Constituição Federal. Corre lá se você errou. Vamos à quinta questão. É questão que não acaba mais, você vai se lascar de estudar aqui. A Constituição Federal de 1988 é base que fundamenta as regulamentações relativas ao ensino religioso nas escolas brasileiras. No que se refere à religião e ao ensino religioso, conforme disposto na Constituição Federal, julgue o próximo item. O ensino religioso é previsto na Constituição Federal tanto que as escolas públicas de ensino fundamental quanto para as de ensino médio. Cuidado aqui, tá? Se você não olhou ali o artigo 210 ainda, você vai ver o artigo 210, tá? E lá o artigo 210 vai falar o seguinte: o artigo 210 não fala que é para ensino médio. O artigo 210 ele vai falar de ensino, meu Deus, meu nariz, de ensino fundamental. Então, esse aqui está errado. Se você ficou em dúvida, vai fazer o quê, bonito? Bonita. Ai, vixe, Maria, vai ser 210. E eu falei aqui parágrafo o quê? Parágrafo 1º. Então, corre lá. Vamos para a sexta questão. Sem perder tempo, que antes que eu bata as botas. A Constituição Federal de 1988, o CF, é base que fundamenta as regulamentações relativas ao ensino religioso nas escolas brasileiras. O SESC gosta muito de ensino religioso, hein? No que se refere à religião e ao ensino religioso,
Conforme disposto na Constituição Federal, julgue o próximo item. Os governos estaduais e municipais que subvencionam cultos religiosos ou igrejas e que qualificam o ensino religioso em outros espaços estão agindo em conformidade com a Constituição Federal. Olha, isso aqui você ia acertar se você souber o que significa supervisionar. Supervisionar o que? É prestar auxílio, dar ajuda aos cultos religiosos, é auxiliar. Então, os governos estaduais e municipais, eles não podem subvencionar cultos religiosos. Então, isso aqui está errado. Tá, cadê? Está errado. E você vai ver isso aí aonde que você vai ver isso aqui? Deixa eu ver como dá a cor aqui. Você vai ver isso aqui no artigo 19, beleza? Sétima questão, agora vamos aqui à sétima questão. No que diz respeito à ordem social, assinala a opção correta. É lícita a decisão que, provinda de diretor de escola pública, impeça aluno de frequentar temporariamente aulas de ensino fundamental em razão do não pagamento de contribuição instituída pela Associação de Pais e Mestres para custear despesas de pequena monta de escola. Por gozarem de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, as universidades públicas não estão sujeitas ao controle do Tribunal de Contas. Certo isso, gente? Tá certo isso? Letra C. Será impedido de concluir o curso fundamental o aluno que, matriculado em escola pública ou particular, não curse pelo menos um semestre de disciplina voltada para a educação religiosa. É isso? Tem isso mesmo? Letra D. Entre os deveres do Estado para com o ensino fundamental, incluem-se as garantias de acesso gratuito do educando a material didático escolar, transporte e alimentação e assistência social. E aí? Quem sabe, sabe. Quem não sabe, tem que saber. Aqui é um artigozinho que a gente já falou sobre ele. Já falamos sobre esse artigo. É o artigo. Para acertar isso aqui, você tem que saber vários artigos. Mas se você souber o artigo 208, tá? O 208, inciso 7, você já ia matar essa questão. Porque a alternativa correta aqui, deixa eu pegar um verdinho aqui, está na letra D. Letra D aqui. Letra D. Tá? E as demais aqui, ó, cadê? É lícita a decisão que, provinda de diretor de escola pública, impeça aluno de frequentar temporariamente aulas de ensino fundamental em razão do não pagamento de contribuição instituída pela Associação de Pais e Mestres. Não, nada a ver isso aqui, ó. Isso aqui você tem que dar uma olhadinha aqui. Mas aqui você ia acertar isso aqui. Mas isso aqui tá lá no artigo 206, inciso 4 da Constituição. Dá uma olhadinha lá. Tá? Mas você ia acertar isso aqui. Agora isso aqui, por gozarem, entendeu? Por gozar de autonomia didático-científica, administrativa, de gestão financeira e patrimonial, as universidades públicas não. A universidade pública, elas são autarquias, né? Autarquias administram bens e valores públicos. Então, a autarquia tem que prestar conta, sim. Tá errado isso aqui. Depois você dá uma olhadinha no artigo 70 lá da Constituição, artigo 70, parágrafo único, tá? Olha lá. Cadê o 70, gente? Artigo 70. Agora vamos na letra C. Será impedido de concluir o curso fundamental o aluno que, matriculado em escola pública ou particular, não curse pelo menos um semestre de disciplina voltada à educação religiosa. Nós vimos, né, que a educação religiosa não é obrigatória, é facultativa. Então, nem precisa pensar muito nesse caso aqui. Vamos para a próxima questão.
Tá fácil até agora, né? Com base no disposto no Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA julgue o item que seguem. Pessoas com 12 anos de idade completa são consideradas criança? E aí, gente, isso aqui é fácil, né? Lembra lá que a gente já viu, se você me acompanha aqui, eu sou chato. A gente viu lá o artigo 2º. Artigo 2º do ECA, que você não pode não errar, né? Então, são consideradas pessoas com 12 anos de idade completos? É completos? Ou 12 anos incompletos? 12 anos incompleto. Nossa, eu tô mal. Opa, 12 anos incompleto. Aqui é o vermelho, tá? 12 anos incompleto. Fácil essa, né? Nona questão. Excepcionalmente, a aplicação do ECA pode ser feita para as pessoas entre 18 e 20 anos e 21 anos de idade em situações expressas em lei. Se você conhece o artigo 2º, você também conhece o parágrafo. Parágrafo único. E que diz o parágrafo único lá do ECA? Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente esse instituto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Isso aqui tá certo, rapaz. Aqui tá certo. Fácil. Olha a Sebrasp facilitando a sua vida. Assinale a opção correta no que se refere à família substituta. Olha aqui uma questão da OAB. Olha aí, você já pode passar na OAB. A colocação em família substituta ocorrerá mediante guarda, tutela, curatela ou adoção, conforme a situação jurídica da criança ou adolescente, o que só poderá ser reconhecido e determinado pelo juiz da vara da infância e da adolescência. Tá? Aqui, ó, antes da gente continuar, você tinha que ter o conhecimento aqui do artigo 28 do ECA. Caramba, cadê? Artigo 28 do ECA, tá? Artigo 28 do ECA. É difícil cair isso aqui em prova de professor, mas pode cair, tá? Não costuma cair em concurso de professor, mas lá pede o ECA inteiro. Não custa nada você saber o artigo 28. E cadê aqui? Como não vai cair? Como não cair em prova de professor? E se cair no próximo domingo, hein? A alternativa aqui, ó, vai ser o quê? A letra B. Eu já vou dar a alternativa aqui para a gente ganhar tempo, tá? Sempre que possível, a criança ou adolescente deverá ser previamente ouvido e a sua opinião devidamente considerada. Em relação à família substituta, anote aí. Sempre que possível, a criança ou adolescente deverá ser previamente ouvido e a sua opinião devidamente considerada, o que diz o artigo 28. Então, geralmente não cai em prova de professor, mas você tem que saber. Que não é bagunçado, não. E cadê agora? Então, tô ceguinho. Questão 10, não. Questão 10 já foi. Questão 11. Vamos à questão 11. Questão 11 é de professor. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente garante a esse público o direito à educação com vistas ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. A esse respeito, julguem o item subsequente. O ECA garante aos pais o direito de participarem da proposta pedagógica da escola de seus filhos. E aí? É isso mesmo? Lembra de um vídeo anterior que eu falei bastante? Eu acho que foi no último vídeo. Eu falei bastante do artigo 53. Então, se você não foi no artigo 53, se você não viu o nosso vídeo anterior, então você veja o artigo 53. Artigo 53. O artigo 53 vai dizer que, no parágrafo único, eu sempre esqueço de colocar aqui, parágrafo único. Artigo 53, parágrafo único, vai dizer que isso aqui está, ai meu Deus do céu, correto. Isso aqui está certo. Garante aos pais o direito de participarem da proposta pedagógica da escola de seus filhos. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Aqui está no artigo 53, parágrafo único do ECA. Questão 12.
Questão 12. Nossa, tava frio, agora tá quente. Ai, meu Deus do céu, será que eu vou morrer? Julgue o item subsequente com base nos instrumentos legais que dispõem acerca da educação brasileira, considerando que a Constituição Federal corresponde... Acho que está repetindo. Corresponde à Constituição Federal de 1988 e a LDB, a Lei de Diretrizes Básicas de Educação. Condições para acesso e permanência na escola pública ou privada, independentemente do local de residência do aluno, constituem um direito assegurado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Aí, certo ou errado? Condições para acesso e permanência na escola pública ou privada. Olha aqui, para você saber essa questão aqui, lembra que eu falei ali do artigo 53? Você tem que dar uma lida no artigo 53, tá? Inciso 5, nesse caso aqui. Artigo 53. E você vai... Quem está estudando bastante tempo sabe que escola privada, né? Escola privada não inclui escola privada. Acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa, o ciclo da educação básica. Não fala de educação privada, não tem educação privada. Tá bom, gente? Vamos a 13. Tomara que eu aguente. 13 aqui, cadê? Tô ceguinho. Com base no disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, julgue o item que se segue. Em cada município e em cada região administrativa do Distrito Federal deve haver no mínimo um conselho tutelar. Olha, aqui está falando de conselho tutelar, mas antes que você fale, antes que você fale alguma bobeira, olha, que tem um pessoal... aqui é concurso de professor, ó, professor de Alagoas, tá? Então não fica falando churimela, dizendo que não cai isso em concurso de professor, que cai sim. Está pedindo o ECA inteiro, cara. Ele não fica só até o artigo 33, ou só até o artigo 14, ou só até o artigo X. Cai, você tem que saber tudo. Então, para de choradeira. Em cada município e em cada região administrativa do Distrito Federal, deve haver no mínimo um conselho tutelar. Está certo ou está errado? Pô, isso aqui é fácil, hein? Isso aqui é muito fácil. Você já viu 2 conselhos tutelares? Não, é um conselho tutelar. Ai, meu Deus do céu, desculpa, gente. E para você ter certeza disso, eu tô meio lerdo. Você vê lá o artigo 132 do ECA. Bom, vamos aos 14, antes que eu bata as botas. Vamos lá. Com base no dispositivo... com base no disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente, julgue o item que se segue. Para ser membro do Conselho Tutelar, olha aqui, ó, outro aqui sobre o Conselho Tutelar. Tem um povo chato que fala, não vai cair, caiu aqui, ó, professor da minha vizinha Alagoas. Conselho Tutelar, a pessoa deve ter idade superior a 18 anos, reconhecida condição financeira e idoneidade moral, além de residir por no mínimo 5 anos no município. Isso aqui, bonito e bonita, você tem que saber o artigo 133. Se você acertou, parabéns. Se você não acertou, dá uma olhadinha no artigo 133, né? Os incisos 1, 2 e 3 lá. Os incisos 1, 2 e 3, artigo 133. E você vai ver que isso aqui está errado. Porque não precisa, o camarada, não precisa, a idade tem que ser a idade superior a 21 anos de idade. Aqui está o quê? Cadê? Aqui está superior a 18, é 21 anos de idade. Reconhecida a condição financeira, não, reconhecida a idoneidade moral, não precisa ser condição financeira. Você pode ser pobre, você pode ser conselheiro tutelar, tem que ser idoneidade moral, né? E residir por no mínimo 5 anos, não precisa, tem que residir só no município. Beleza? Vamos para 15. Com base no disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente, julgue o item que se seguem. Por serem voluntárias, as atividades dos membros do Conselho Tutelar não podem ser remuneradas. Por serem voluntárias, olha,
Caiu também em Alagoas, tá? Professor, nossa, o cara só estavam perguntando de conselho tutelar. Não, gente, não por ser voluntária, não pode ser remunerada. Não tem aí, Maria. Você acha que o cara vai querer ser conselheiro tutelar se não receber nada? Tá? É remunerada sim. É remunerado. Isso aqui tá errado. Oxe, tá errado. Com base lá no artigo 134. Artigo 134, inciso 2º. Inciso 2. Para serem, por serem, não, são voluntários, atividade do meu conselho tutelar não pode, não, podem sim. Conselho tutelar, o cara tem que sobreviver, pô. Tá doido? De novo aqui, direito constitucional, vamos lá. 16ª questão. De acordo com a lei número... Não, eu falei bobeira, vamos lá. Questão 16, deixa eu respirar. Questão 16. De acordo com a lei número 9.394, a LDB, o ensino será ministrado com base em alguns princípios que incluem. Quais os princípios que incluem? E falando em princípio, você já sabe, você deve lembrar que você tem que saber o artigo 3º da LDB, né? O artigo 3º da LDB é o artigo que fala dos princípios. Agora vamos lá. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Homogeneidade de ideia e concepção pedagógica. Garantia de padrão de qualidade. Valorização da experiência vivida unicamente no âmbito educacional. E aí, qual alternativa está correta? Está correta 1, 2, 3 e 4. 1 e 2, 1 e 3, 2 e 4, 3 e 4. Vamos lá? Vamos aqui primeiro. Homogeneidade. Você sabe que não é homogeneidade de ideia, é pluralismo de ideia. Você que estudou, você sabe que é pluralismo de ideia. Então você já corta a 2. Garantia de padrão de qualidade? Sim. Valorização da experiência vivida unicamente. Ó, essas palavrinhas aqui, unicamente no âmbito educacional, não, é valorização da experiência extraescolar. Então você apaga a 4 e a 2. E você vai ver isso aí lá no artigo 3º, tá? Artigo 3º, dá uma olhadinha no artigo 3º. Então, é a 1 e a 2. A 1 e a 2? Não. A 1 e a 3 que estão corretas. Olha o doido aqui. 1 e 3. É 1 e 3. Qual é aqui? Tá 1 e 3. Letra B de besta. Agora vamos à próxima questão. E vá anotando no seu caderno. E se você quiser fixar mais ainda, digita aqui nos comentários, artigo tal, para você não errar mais esse determinado artigo. Questão 17. Os princípios da educação, lembrando, falou em princípios, você tem que saber o que? Artigo 3º. Falou em princípio, é artigo 3º. Então, se você não souber o artigo 3º, você não vai resolver essa questão aqui. Beleza? Vamos lá. Os princípios da educação brasileira são definidos pela Constituição Federal de 1988 e reafirmados na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Os princípios dispostos na LDB incluem gestão democrática, do ensino público, garantia de padrão de qualidade e valorização da experiência escolar. Lembra que a gente acabou de falar ali, não é experiência escolar, a gente acabou de falar, tá? É extra, né? É extraescolar. É extraescolar. Extraescolar eu acho que é junto. Extraescolar. Então tá errado. Letra B. Garantia de eficiência e eficácia no ensino, gratuidade do ensino em estabelecimento público e preparo do educando para o acesso à universidade e para o exercício da cidadania. Garantia da eficiência e eficácia no ensino. Não há garantia de eficiência. Não, gente, aqui não tem. Garantia de eficiência não. E eficácia no ensino. Não, pula isso aí. Respeito à liberdade e à tolerância, igualdade de condições para o acesso à educação
e uniformidade no modo de conceber as teorias educacionais. Uniformidades, no princípio fala em pluralismo, lá a gente já viu que é pluralismo de ideias, não tem esse negócio de uniformidade. Cuidado com homogeneidade, uniformidade, descarta. Liberdade para aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura e pensamento, a arte e o saber, e coexistência de instituições públicas e privadas. E aí, certo ou errado? Se você não souber, você vai ter que dar no artigo 3º, e essa daqui está correta. É o que diz o artigo 3º lá do inciso 2 e 4, tá? E letra E, atendimento aos educandos com necessidades especiais em instituições especializadas e garantia do padrão de qualidade na educação de jovens e adultos. Instituições especializadas, cuidado, hein? Cuidado, o atendimento com educando com necessidade não é um princípio, tá? Atendimento com educando não é um princípio, é uma garantia. E o padrão de qualidade aqui, ó, padrão de qualidade, cadê? Garantia e padrão de qualidade. Oh, meu Deus do céu. E o padrão de qualidade, deixa eu apagar aqui, velho. É previsto para toda educação, não é só um padrão de qualidade na educação de jovens e adultos, é em toda educação. Mas se você ficou na dúvida, olha lá o artigo 3º, 18. Na LDB, destacam-se 3 grandes eixos relacionados diretamente à construção do projeto e da avaliação para a melhoria da qualidade do ensino. Esses eixos são: letra A, o do controle e da gestão democrática e o da avaliação. Letra B, o da flexibilidade e o da avaliação e o da liberdade. Letra C, o da flexibilidade, o da avaliação e o da identidade. Letra D, o da avaliação, do controle e da pesquisa. Letra E, o da flexibilidade, o da avaliação e da centralidade. Olha, a questão aqui é chata, tá? Questão chatinha que você que acessa aqui ia te pegar. Deixa eu beber água. Essa aqui, gente, é uma questão doutrinária, tá? Então, essa questão ela está baseada nos artigos 3º, incisos 3 e 8, e artigo 9º, inciso 6. Mas é uma questão puramente doutrinária, tá? Marca aí que seria aqui, eu nem falei a alternativa, né? A alternativa correta aqui é a letra B, da flexibilidade, da avaliação e o da liberdade. Os eixos da flexibilidade, da avaliação e da liberdade. Marca isso aí no seu caderno, ó. 19. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional prevê, letra A, diversidade étnico-racial, desde que a proposta pedagógica da instituição de ensino a defenda. Desde que defenda, gente. Coisa feia, né? Desde que risca isso aqui da sua vida. Igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola e a garantia do padrão de qualidade. Isso aqui você já viu. Tá correto isso aqui. Próximo, letra C. Gestão democrática em todos os níveis e modalidades de ensino em instituições públicas e privadas. Públicas e privadas. Risca isso da sua vida. É a letra D. Valorização da experiência escolar em detrimento da extra... Não, você sabe que aqui geralmente é extra-escolar, não é experiência escolar em detrimento. Não, risca da sua vida. Vinculação entre a educação escolar e os conhecimentos produzidos nos livros didáticos e de literatura brasileira. Vinculação entre a educação escolar e os conhecimentos produzidos nos livros didáticos. Não, isso aqui não se deve focar apenas em livros didáticos e literatura brasileira. Os caras viajaram aqui nessa alternativa aqui. Mas você ia saber aqui, com base no artigo 3º, que a letra B está correta. Não deixa de ver os artigos. Não deixa de ver os artigos. Se você está com dúvida, veja os artigos. Está com dúvida, vê o artigo. Está com dúvida, vai no artigo. Está com dúvida, vê o artigo. Tem dúvida, veja o artigo. Está com dúvida, reveja o artigo. Questão 20.
Com base nas disposições da Constituição Federal de 1988 e da LDB, julgue o item a seguir. Situação hipotética, tá? Cuidado. Pedro e Lúcia têm 3 filhos, um de 6 anos. Eita, ok, esses negócios é chato, né? Coloca um de 6 anos. Vamos mudar a cor aqui. Um de 5 anos. Um de 5 e um de 4 anos. Eita. Um de 6, um de 5 e um de 4. Nesse caso, Pedro e Lúcia têm o dever de efetuar a matrícula de todos esses filhos na educação básica. E aí? Tem ou não? Então, aqui eu vou fazer um alerta que no vídeo tem um vídeo que eu falei do artigo 6º, tá? Só que eu viajei da maionese. O artigo 6º lá, eu peguei o artigo 6º desatualizado e pus na minha cabeça que o pai é responsável, que seria a responsabilidade dos pais, né, a matrícula da criança na educação básica a partir dos 6 anos, do 6º ano, a partir de 6 anos de idade, porque eu fiquei com esse 6 aqui, do artigo 6 na minha cabeça. Cuidado, com a mente da gente é uma desgraça. Eu fiquei com esse artigo 6º, olha só como a gente viaja. Eu fiquei com o artigo 6º na cabeça e eu vinculei o artigo 6º a 6 anos, mas não é, tá? Pelo amor de Deus, não faz isso. Não é 6 anos mais, são 4 anos, tá? A partir de 4 anos. Tá? A partir de 4 anos. É o artigo 6º lá da LDB, que vai falar a partir dos 4 anos. Então, se um tem 6, um tem 5, o outro tem 4, tá correto isso aqui. Correto. Vê lá o artigo 6º, tá? Questão 21. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, aos estados cabe: letra A, definir com os municípios formas de colaboração na oferta de ensino fundamental. E aí, certo ou errado? Nossa, não veio de cara. Definir com os municípios. Vamos ver aqui. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, desde que recebam recursos financeiros próprios. Oxe. Educação aos estados cabe. Não, isso aqui está errado. Desde que recebam aqui está errado. Opa. Editar normas complementares para o seu sistema de ensino, desde que comprovado baixo. Cuidado, quando tiver sempre esse desde que, vocês já perceberam? Desde que, já tira do rol. Editar normas complementares, desde que oferecer com prioridade o ensino fundamental. Olha aí, estados, você sabe, né? O estado não é ensino fundamental. A prioridade do estado é o quê? É o ensino médio, né? Então tá errado. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar os cursos das instituições da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Não. Então aqui, ó, para você acertar isso aqui, seria o que? O artigo 10. E o artigo 10 da LDB vai falar das incumbências dos estados. Vê lá o artigo 10 e marca no seu coração. Artigo 10. Marquei um X no meu coração. 22. Estou cansado. Com base nas disposições da Constituição Federal e na LDB, julguem o item a seguir. Os currículos do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, sendo o ensino da arte componente curricular obrigatório em ambos. E aí? O ensino da arte é obrigatório ou não? Essa é questão fácil. Você tem que saber, professor. Você tem que saber, professora. Tem que saber o quê? Você tem que saber o artigo 26, parágrafo 2º. Fica ligado nisso. Se você ficou na dúvida, você marca o certo aqui. Artigo 26, corre lá no artigo 26 para saber tudo. Agora vamos à questão 23. Com base nas disposições da Constituição Federal e a LDB, julguem o item a seguir. O ensino religioso, olha, de novo, o ensino religioso vai estar lá onde? Que a gente já viu isso aí. Opa, o ensino religioso vai estar lá no artigo 210, parágrafo 1º, isso aqui.
O ensino religioso de matrícula facultativa, olha aí, matrícula facultativa, tá certo. Ensino religioso de matrícula facultativa. Deve ser ofertado como disciplina nos horários normais de aulas nas escolas públicas e privadas de ensino fundamental e ensino médio. Atenção! E aí, você sabe ou não? Se você não sabe, eu vou te responder. Não tem privadas e ensino médio. Então a alternativa aqui está errada. Está errada essa aqui. Não tem privadas nem ensino médio. 24. Conforme disposto na LDB, a avaliação de aprendizagem consiste em processo de seleção e de classificação contemplando uma avaliação pontual a fim de quantificar o desempenho esperado. B. Processo de avaliação contínuo e cumulativo do desempenho do aluno com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período. Conjunto de provas que visem verificar erros e acertos a fim de avaliar e encorajar os alunos no processo de aprendizagem. Letra D. Controle do processo de aprendizagem por instrumentos que qualificam o desempenho para o cumprimento da função pedagógica didática. Letra E. Sistema de aplicação de provas em um momento específico da ação pedagógica, com o fim de aprovar ou reprovar o estudante. E aí, você sabe a questão aqui mais chatinha. E aí, você sabe? Questão 24. Você tem que saber o que na questão 24? Você tem que saber o artigo 24. Você tem que saber o artigo 24. Dá uma olhadinha no artigo 24, tá bom? Todo o artigo. Fica com dó de ler o artigo não. Vai ver todo o artigo lá. E você vai saber, depois que ver o artigo, você vai saber que a letra B é a letra correta. Mas não deixa de dar uma olhada no artigo e copiar no seu caderno, copiar no seu coração e copiar aqui nos comentários para fixar isso eternamente na sua vida. Agora está complicando, hein? A Sebrasp agora está complicando. Vamos. Conforme disposto na LDB, a avaliação de aprendizagem consiste em... Tá a mesma coisa? Conforme... Processo de aprendizagem... Tá a mesma coisa. Deixa eu ver aqui. Educação dos Educação 2018, aqui mudou, foram 2 concursos no mesmo dia, no mesmo ano. Aí a CESP, com preguiça, ela repetiu a questão. Então aqui você vai reforçar novamente o artigo 24 para responder essa questão aqui, que você sabe que é a letra B. Ó, foram provas diferentes, tá, gente? Não está repetindo a questão porque é a mesma prova, foram provas diferentes aqui, ó, educação e aqui ensino de tecnologia, tá? Pra depois o pessoal reclama muito, mas você tá repetindo as questões. Artigo 24, você já ganhou uma questão de presente, olha aí que fácil. 26, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, estabelece estreita relação entre educação e trabalho. Com relação a esse assunto, assinale a opção correta. De acordo com o texto original da LDB, cada estudante pode escolher sua trajetória de formação na educação básica. Olha só, dá uma olhadinha no artigo 36 aqui, ó. Artigo 36, olha que letrinha bonita. Parágrafo 12. Então você está vendo que o 36 é grande. A LDB aborda os termos mercado de trabalho e mundo de trabalho como sinônimos ao se referir a formação básica dos estudantes. Então você vai dar uma olhadinha aqui, ó, no artigo 1º e vai ver que isso aqui está errado. Parágrafo 2º. Então isso aqui não está certo. Estou cansado. O ensino médio e o ensino técnico podem ser cursados concomitantemente. O ensino médio e o ensino técnico podem ser cursados concomitantemente. E aí, pode ou não pode? Veja o artigo 36C, inciso 2. Pode, né? Pode. Pode sim. Se você não ficar doido, pode. Letra D. Eu tô meio devagar, gente, porque eu tô quebrado, do corpo todo dolorido. A educação básica
A educação básica deve estar voltada para a preparação de mão de obra qualificada. Básica voltada para a preparação de mão de obra qualificada. Não, gente, dá uma olhada no artigo 22. Nada a ver. O ensino médio tem como função atender às demandas do mercado de trabalho. A função do ensino médio é atender às demandas do... Não, rapaz, não é não. Tá errado. Olha o artigo 35, você dá uma... Olha o artigo 35, beleza? Então vamos à questão 27. Ainda com relação ao disposto na LDB, assinala a opção correta. A LDB compreende o ensino técnico como um nível de ensino. O ensino técnico é um nível de ensino? Você sabe que não. Você sabe que isso não é. Não é um nível de ensino. A LDB estabelece que o ensino médio deve preparar o estudante para o mundo do trabalho? Exatamente. A LDB institui o segundo grau profissionalizante? Segundo grau profissionalizante? Não. De acordo com a LDB, o ensino técnico equivale ao ensino médio? E aí? De acordo com a LDB, o ensino técnico equivale ao ensino médio? Certo ou errado? Cuidado, hein? Certo ou errado? Tá errado. De acordo com isso, tá errado. A LDB impossibilitou a integração entre o ensino profissional e o ensino técnico? Possibilitou? Ah, foi a LDB? Cuidado, tá falando da LDB. Tá errado. Então, ó, a alternativa correta aqui é a letra B. B de besta. Então você vai dar, se você ficou na dúvida, olha os artigos 21. Ai, gente. Olha o artigo 21. Nossa, minha letra tá horrível. Artigo 35 e artigo 36. 36, dá uma olhadinha no 36. 36A. Faz um tour nos artigos 35, 36, 36A, tá bom? Artigo 35, 36, 36A. Então aqui... Não, agora aqui é 28, tá? Estava em cima aqui. Questão 28. Olha, mas eu falo para vocês, eu tô marcando aqui os artigos, eu falo para você ir lá e ver os artigos, porque para você saber, para você entender o que o artigo, para você entender a sequência, para você não ter preguiça de ficar só no... Aí eu quero só o inciso que corresponde à questão. Não, pega o artigo inteiro e copia o artigo inteiro se você errou. Se você acertou, não precisa, né? É porque você já sabe, mas se você errou, você ficou em dúvida, dá uma olhadinha. Porque isso aí é um estudo ativo. Tá? Você precisa ser uma pessoa ativa nessa vida. 28. Até me perdi. Julgue o item a seguir de acordo com a legislação que dispõe sobre a educação brasileira e com as disposições e normas estabelecidas pelo Conselho de Educação do Distrito Federal. O ensino da língua espanhola é obrigatório nas instituições educacionais da educação básica. E aí, o ensino da língua espanhola é obrigatório? É ou não é? É ou não é? É ou não é? Não é. Não é, José. Não é. Eu juro para você que não é. Atenção, olha, a partir do 6º ano de ensino fundamental é que se faz obrigatória a oferta, mas é da língua inglesa, tá? É da língua inglesa, não é língua espanhola. A partir do 6º ano do ensino fundamental é inglês, não é espanhol. Aí tu vê isso lá no artigo 26, parágrafo 5º. Aí também, como eu falei aqui, se tu já viu aqui o artigo 35, né? Aí vai chegar no 35, 36, dá uma lida geral, né? E no artigo 35A, parágrafo 4º. Ou seja, leia tudo. Agora você pega do 26 até o 36 agora, só de raiva. E aqui tá errado. Ai, é vermelho, eu queria pôr vermelho. Tá errado. Questão fácil. Pela lógica, você já acertaria essa questão. Questão 29. Com base nas diretrizes curriculares nacionais que regulamentam o ensino fundamental de 9 anos, julguem o próximo item. O ensino religioso, de arte e de educação física
são facultativos, estando a cargo de cada sistema de ensino estando a cargo de cada sistema de ensino decidir sobre sua inclusão no ensino fundamental. A gente já viu uma questão sobre isso, né? A gente viu que o ensino religioso é facultativo. Ensino religioso é facultativo. Só que a gente viu que a arte não é facultativa. A arte não é facultativa. Mas aí se você ficar em dúvida em educação física, tudo bem. Mas aqui a arte você já sabe, que você já viu que não é facultativa. Então essa aqui está uma questão, está errada. Está errado. Mas para você tirar a prova dos 9, você vai lá no artigo 26, parágrafo 2º e 3º. Parágrafo 2º e 3º, tá bom? Mas aqui é uma questão também muito fácil, era só pensar um pouco. O currículo vamos lá. Com base nas diretrizes curriculares nacionais que regulamentam o ensino fundamental de 9 anos, julgue o próximo item. O currículo do ensino fundamental é constituído por partes distintas e desarticuladas. Uma base comum e uma base diversificada. O currículo do ensino fundamental é constituído por partes distintas e desarticuladas. Já li de novo, né? Uma base comum e uma base diversificada. Estou ficando bêbado. E aí, está certo ou está errado? Olha, não, isso aqui está errado, tá? Se você ficou em dúvida aqui, lembre-se que está errado. Deverá ser harmonizada e articulada com base, né, com a base nacional comum curricular da educação básica, conforme o quê? Conforme o artigo 35, cara. Conforme o artigo 35A, parágrafo 1º. Nossa, minha cabeça está explodindo. Então, isso aqui está errado. E se você errou, você vai aonde? No artigo 30. Eu falei 35 e marquei 33. A educação formal de base... Ai, meu Deus do céu, tá difícil até ler. A educação formal deve basear-se na legislação vigente com a Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional e os parâmetros e as orientações curriculares. A respeito desse assunto, julgue o item a seguir. A educação de jovens e adultos, o EJA, tem como finalidades e objetivos o compromisso com a formação humana e com o acesso à cultura geral para o desenvolvimento da autonomia intelectual dos educandos. E aí, tá certo ou está errado isso aqui? Isso aqui, para você acertar, você tem que saber o quê? Tem que saber o artigo 35, inciso 3. 35, inciso 3 da LDB. É o 3 do camarada. Tá bom? Isso aqui está certo. Ai, Jesus. Tá certo. Desculpa, gente. 32. A educação formal deve basear-se na legislação vigente, como a Lei de Diretrizes e Bases de Educação. A respeito desse assunto, julgue o item a seguir. De acordo com a LDB, o ensino médio tem como objetivo, entre outros, a preparação básica do educando para o trabalho e cidadania. De acordo com a LDB, o ensino médio tem como objetivo, entre outros, a preparação básica do educando para o trabalho e cidadania. Tá certo ou está errado? Marque rápido. Certo? Certo. Que artigo que é? Vamos correr. 35, inciso 2, tá bom? Vamos 33, vamos correr, que eu tô ficando mal. Conforme disposto na LDB, a educação superior tem por finalidade estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito nacionalista, não. Formar diplomados das áreas de exatas e humanidades aptos para a inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, além de colaborar na sua forma contínua das áreas exatas e humanidades, tá? Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica visando ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia e a criação de difusão de cultura e desse modo desenvolver o atendimento do homem e do meio em que vive. E aí, certo? Certo. Se você errou essa questão, você vai fazer o quê? Você vai copiar isso aqui no seu caderno, rapaz. Tá? Copia aí no seu caderno, porque isso aqui
Você tem que saber. Ah, você quer saber artigo. Você gosta de saber artigo, né? Tá bom. Você gosta do artigo 43. Você vai ter que saber o artigo 43. Vamos aqui na próxima aqui. Opa. Promover a competição científica para promover a competição. Veja lá que não é. Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional para o desenvolvimento da criança e o sucesso profissional. Peraí, para o desenvolvimento da ciência e o sucesso para o desenvolvimento da ciência. Não. Artigo 43. Olha lá para você marcar isso no seu coração. 34. Conforme disposto na LDB, a educação superior tem por finalidade estimular a criação cultural e desenvolvimento do espírito nacionalista. Oh, tá repetindo outro aqui, ó. Aí, de novo, educação aqui, tecnologia e aqui educação. Não é mesmo? Provas diferentes, questões iguais, você vai ver o que? Artigo 43, acabamos de falar dele. Veja lá o artigo 43, aqui a gente marcou letra C, não foi? Então aqui a letra C. Aqui, ó, letra C. Poxa, os caras repetiram. Opa. 35. A LDB, no que se refere à educação inclusiva, de acordo com a LDB, assinale a alternativa correta. Educação inclusiva, hein? Vamos lá. Inclusiva. A LDB faz referência a 2 perfis de professores para atuar com alunos com necessidades educacionais e especiais. O professor da classe comum, capacitado, e o professor especializado em educação especial. E aí, está certo ou está errado? Certo ou está errado? Isso aqui você tem que saber. Isso aqui você tem que saber. Isso aqui está lá no artigo 59. Então, dá uma olhadinha no artigo 59 se você ficar em dúvida aqui nessa questão aqui. E a resposta aqui, já vou dar de cara aqui, que é a letra... Opa! É a letra A. Aqui, letra A. A LDB faz referência a 2 perfis de professores para atuar com alunos com necessidades educacionais especiais. O professor de classe comum, capacitado, e o professor especializado em educação especial. Isso aqui é muito importante você saber. Está lá no artigo 59. Corre lá no artigo 59. Tá bom? O artigo 59 vai fazer você responder, se você acertar esta questão. Vamos para a questão 36. De acordo com a LDB, o atendimento educacional especializado será feito em classes, escola... É o mesmo, será? Deixa eu ver. Não. Tá, vamos voltar aqui. De acordo com a LDB, o atendimento educacional especializado será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns do ensino regular. Beleza? Acerca desse assunto, assinale a opção correta. Assinale a opção correta. O atendimento educacional especializado e educação especial são sinônimos e, por isso, o aluno com necessidades educacionais especiais não precisa necessariamente estar em uma escola regular. Isso mesmo, não precisa? Não precisa estar em uma escola regular? Não precisa? Nada a ver, né? O atendimento em classes, escolas ou serviços especializados dispensam a necessidade de reorganização pedagógica das escolas e das práticas de ensino. E aí, dispensam? Dispensam, é isso mesmo? Dispensam? Não, né? C. Para o atendimento educacional especializado, de acordo com a LDB, é necessário substituir as instituições de ensino regular pelas de ensino especial. Sério? É necessário? Não, gente, não. Letra D. O acesso à educação básica não é obrigatório no caso de pessoas com necessidades educacionais especiais. Não é obrigatório? Não é. Agora sobrou só a letra E, né? Sem se considerar as necessidades do aluno, não será admitida a substituição da educação inclusiva por classes, escolas ou serviços especializados. Certo? Lembra que eu falei para você dar uma olhadinha no artigo 59? Então, isso aqui está lá no artigo 59. Os outros aqui, ó, os demais aqui, é o artigo 58. Tá, artigo 58 e o artigo 59 é para você ler
e aprender. 37, vamos lá. Na LDB destacam-se 3 grandes eixos. Lembra dos eixos? Olha aqui, ó. Também que eu falo você marcar no seu caderno. A gente não vai nem ler, ó. Lembra dos eixos? Cadê aqui? Marca aqui, ó. Oh, meu Deus do céu. Lembra dos eixos? Grandes eixos. Diretamente a construção de projeto e da avaliação para a melhoria da qualidade. Esses eixos são, você sabe, aqui, ó, você sabe. Eu não vou nem te falar, mas você sabe, ó. 1, 2, eu te dar 5. 1, 2, 3, 4, 5 é o quê? Flexibilidade, avaliação e liberdade. Isso aqui você já decorou, cara. Você já decorou. Você decorou, você lembra, né? É mais doutrina, mas é uma coisa que você já fez uma vez e não erra mais. Vem, CESP, vem pra cima que eu tô fervendo. Julgue o item que se segue tendo como referência os documentos legais que regulamentam a educação. As metas do Plano Nacional da Educação, olha, agora começou a complicar, inclui a alfabetização de todas as crianças, no máximo até o final do 3º ano do ensino fundamental. E aí, tá certo ou tá errado isso aqui, o que diz o PNE? As metas do Plano Nacional de Educação incluem a alfabetização de todas as crianças, no máximo até o final do 3º ano do ensino fundamental. Dole 1, dole 2, dole 3, certo ou não? Certo. Vamos para 39. Julguem o item que se segue tendo como referência os documentos legais que regulamentam a educação. O Plano Nacional de Educação prevê para a educação básica o atendimento a 80% da população na idade correta e a elevação da taxa bruta de matrícula na educação superior para 50%. 50%. Ó, deixa eu te falar, hein? Está errado. Está errado. Dá uma olhadinha lá nas metas lá da PNE que você vai lembrar disso aqui. Vamos na 40. Cadê a 40? 40. No que se refere ao Plano Nacional de Educação e às diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, julgue o item a seguir. A gestão democrática da educação no âmbito das escolas públicas é facultativa, mas se for adotada pela escola deve estar vinculada a critérios técnicos de mérito e desempenho e a consulta pública à comunidade escolar. Tá certo isso? Tá certo? A gestão democrática da educação no âmbito das escolas públicas é facultativa, mas se for adotada, não, tá errado. Juro para você que está errado. Se você errou, marca isso no seu coração. Tá tudo errado, tá tudo errado. Vamos a 41. Agora eu tô com pressa, hein? Quero terminar. De acordo com as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, a autonomia intelectual e o pensamento crítico são princípios e valores. São princípios e valores desenvolvidos no aluno apenas a partir do 1º ano de ensino, de responsabilidade exclusiva da família do aluno, inerentes à pessoa de cada indivíduo, adquiridos no convívio social e consolidados no ambiente escolar. Exatamente isso aqui, ó, tá? Isso aqui é da resolução CEB. Isso aqui é chato, cara. É melhor você marcar do que procurar. Resolução CEB número 3. Tá lá no artigo 4º, incisos 1 e 2. Resolução CEB número 3 de 1998. Nossa, tem muita resolução para você estudar, hein? É melhor não. Por isso que é legal estudar por questões, porque você estuda o que realmente cai. Se você for estudar todas as resoluções que tem, você vai ficar doidona. Então é melhor estuda por questões, porque questão você está resumindo o que realmente cai. Você sabe que tem 300 resoluções, então vai por mim. 42. 42 aqui, ó, outra resolução também, ó, da CEB número aqui, outra peste da resolução CEB número 3 de 98. Diretrizes curriculares nacionais. As disciplinas escolares são recortes, atenção aqui, das áreas de conhecimento que carregam sempre um grau de arbitrariedade e não esgotam isoladamente a realidade dos fatos físicos e sociais, devendo buscar entre si interações
que permitam aos alunos a compreensão mais ampla da realidade. Permitam a compreensão mais ampla da realidade. O fragmento de texto apresentado remete ao princípio pedagógico estruturador do currículo do ensino médio definido nas diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, como identidade, diversidade, autonomia, interdisciplinaridade ou contextualização. Então, isso aqui é uma questão fácil para quem é professor de português. Você que é professor de português, você não tem como errar uma questão dessa, né? Disciplinas, recortes das áreas do conhecimento, entre si interações que permitam aos alunos compreensão. É o que? Interdisciplinaridade. Fácil essa aqui. Para quem é professor de português, muito fácil. 43. Tendo como referência a legislação educacional brasileira e do Distrito Federal, julgue o item a seguir. A educação do campo é um ramo da educação básica, cujo objetivo é profissionalizar os trabalhadores rurais. E aí? A educação do campo é um ramo da educação básica, cujo objetivo é profissionalizar os trabalhadores rurais. Aqui, olha, está errado. Põe isso na sua cabeça que está errado. Está errado. E como você vai saber que está errado, meu anjo? Vai outra resolução. Você vai ver a resolução CNE, veja não que é muita coisa. Mas dá uma olhadinha. CEB, número 2. Número 2 de 2008. Olha aí. Resolução CNE, CEB, número 2, 2008, tá? Aí você vem lá no artigo 1º, parágrafo 1º. Você está vendo, você que vai prestar concurso da CESP, que a CESP pede as resoluções, né? Outras bancas nem falam em resoluções. Mas você está vendo que a CESP é chata. Ô, banquinha chata, gente do céu. Quer ferrar o povo, meu. Para com isso, é feio. Vamos lá. Tendo como referência a legislação educacional brasileira do Distrito Federal, julgo o item a seguir. Manifestação como festa da colheita e cavalhadas e tradições alimentares devem estar presentes nos livros didáticos das escolas do campo. Então isso aqui, gente, ó, artigo 7º lá da resolução número 2 da CEB. 45. De acordo com as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio e para a educação de jovens e adultos, julgue o item subsequente. O projeto político-pedagógico, agora legal, agora esquentou. O projeto político-pedagógico das unidades escolares que ofertam o ensino médio deve prever atividades integradoras de iniciação científica de modo a garantir o desenvolvimento cognitivo dos estudantes, certo ou errado? Certo ou errado? Certo ou errado? Certo ou errado? Isso aqui tá certo. Eita, tá certo. E essa aqui tá certa, é uma resolução também, resolução número 2 de 30 de janeiro de 2012. Mas, se você quiser, é chata essa resolução, tá? Você vai lá no artigo 16. Artigo 16, inciso 1, dessa resolução número 2. Resolução número 2. Nossa, eu tô sem conseguir respirar. Resolução número 2 de 2012. 46. Até agora, se o cara chegou até agora aqui, o cara merece ser aprovado. De acordo com as diretrizes curriculares, 46. De acordo com as diretrizes curriculares para o ensino médio e para a educação de jovens e adultos, julgo item subsequente. É obrigatória a participação do estudante nas disciplinas de língua espanhola e de biologia. Componentes curriculares de oferta obrigatória nas unidades escolares. Escolares, vou nem terminar. Você viu que língua espanhola não é obrigatória, tá? Língua espanhola não é obrigatória. Se você sabe ou não se biologia é obrigatória ou não, aí é outro problema. Você sabendo que espanhola não é obrigatória, você vai saber já que está errado. Mas para saber se tudo está errado ou se está certo, você vai no artigo 35A da LDB. A espanhola você sabe que tá, eu sei que você sabe que está certo, que está errado. Então, para saber se biologia é ou não obrigatória, dá uma olhadinha no artigo 35A. Não vou te falar. Sou ruim para danar. 47.
De acordo com as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio e para a educação de jovens e adultos, julgue o item subsequente. É vedada a aplicação de exames supletivos em estabelecimentos de ensino com fins lucrativos. É vedada a aplicação de exames supletivos em estabelecimento de ensino com fins lucrativos. É vedada a aplicação... Não, gente, isso aqui não... Olha, isso aqui tá meio esquisito, mas dá uma olhadinha no artigo 37. Você vai ver que não fala disso. Parágrafo 1º. Artigo 37, parágrafo 1º. Então isso aqui está errado. Está errado. Está errado. Veja lá o artigo 37, parágrafo 1º. 48. A educação formal deve basear-se na legislação vigente com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, e os parâmetros e orientações curriculares. A respeito desse assunto, julgue o item a seguir. A sustentabilidade ambiental como meta universal é uma orientação das diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio. E aí, certo ou errado? Isso aqui está certo. Mas se você tem dúvida, você vai ver de novo aquela resoluçãozinha lá, número 2. Resolução número 2 lá, CNE-CEB, tá? Artigo 5º. Nossa, eu tô para morrer. Artigo 5º, inciso 4. Não é uma coisa difícil não essa aqui, tá? 49, cadê 49? Com relação à organização do currículo do ensino médio em 4 áreas de conhecimento, linguagens, matemática, ciência da natureza e ciências humanas, julgue o item subsequente. Diferente das diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, os parâmetros curriculares nacionais, PCN, não possuem status de lei. E aí? Não possui status de lei. Certo ou errado? Isso aqui você veja que é uma questão muito subjetiva que você, né, meio chatinha, né? Como o nome já diz aqui, ó, os parâmetros são para orientar, já são para... Você tem que ter, para ter uma base, tá? Os parâmetros são para você ter uma base, são para orientar a elaboração dos currículos, né, das escolas. Ele não é uma lei que... A lei você tem que cumprir, se você não cumprir uma lei, você está infringindo aquela lei e você pode ter uma punição. Aqui, os parâmetros é você ter aquele parâmetro, ter aquela base. Então isso aqui está correta. Mas é uma questão que era desnecessário perguntar uma coisa dessa, né? Muito desnecessário. Vamos aqui a questão 50. Caramba, 50 questões já. Tendo como referência a resolução CNE-CEB número 2 de 2001. Ó, cuidado, hein? Tem várias resoluções, tá? Número 2, mas muda o ano. Número 2 você viu aqui, ó, tem a do número 2 de 2012, tem 2010, tem cuidado com essas coisas. Então, essa SEBRASP aqui, ela quer lascar você. Tendo como referência a resolução CNE-CEB número 2 de 2001 e o parecer CNE-CEB número 17 de 2001, assinale a alternativa correta. O atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência será realizado apenas de forma extraordinária na rede regular de ensino. Apenas de forma extraordinária. Olha, quando você for fazer uma questão, aplicar prova, se você não souber nada, quando tiver assim, ó, apenas, essas palavrinhas apenas assim, ó, elas deixam a questão, geralmente deixam a questão errada. Apenas de forma extraordinária? Não. Os alunos com necessidades educacionais especiais serão atendidos prioritariamente em classes especiais ou em escolas especiais? Não, você sabe isso aqui? Não, você sabe que não, cara. O acesso dos alunos com necessidades educacionais especiais ao ensino obrigatório e gratuito é direito público e subjetivo. No entanto, não é obrigatória a garantia de acesso desses alunos aos níveis mais elevados do ensino. Olha só que besteira. Não é obrigatória a garantia de acesso aos alunos aos níveis mais elevados. Tá errado, né, meu?
Os serviços de educação especial voltados para o atendimento escolar dos alunos com necessidades educacionais especiais devem ser ofertados sempre que ficar evidenciada mediante avaliação e interação com a família e a comunidade a necessidade de atendimento educacional especializado. Isso aqui está correto. Isso aqui está correto. Está correto. Você vê que a Sebrasp, ela aqui no finalzinho, ela chateou com a gente com essas resoluções. Então, se essa está certa, a outra está errada, né? O atendimento escolar dos alunos com necessidades educacionais especiais em escolas regulares deve iniciar no ensino fundamental. Então, vê aí a resolução número 2, de 11 de setembro de 2001, artigo 1º, parágrafo único da resolução, nesse caso aqui. Certo? Dá uma olhadinha nessa resolução que você viu que eles pegaram pesado. E nessa aqui, ó, você vê, se analisar, eles juntaram aqui os artigos da LDB e os artigos dessa resolução número 2 aqui, aí para lascar você de vez. E para você que ficou até o final, no link da descrição desse, o final que eu digo é essas 50 questões. Tem mais 150 questões aí para você se acabar, para você se lascar. Então, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo para você clicar e baixar todas as 200 questões da CESP para você detonar as provas da CESP. Não tenha medo da CESP, estude para você ser mais forte do que a CESP. É isso aí, um grande abraço, sucesso. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, rapaz. Um grande abraço e sucesso. Umas questõezinhas chatas no final aqui, hein? Caramba. É isso aí, gente. Valeu, tchau. Chato, muito chato essas questões, tá? É isso.